Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Clodoilson. Graça e paz. Parabéns a todos os pais, né? E como hoje é dia dos pais, nós também temos que agradecer a Deus como nosso pai, né? Não sei se você já agradeceu a Deus por ser um pai tão maravilhoso para você, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de sermos filhos, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, esta casa de oração, de estarmos reunidos em família e de sermos partícipes das promessas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E são muito mais do que promessas, hoje elas são uma realidade na vida de muitos aqui nesta manhã. Pai, queremos pedir que o Teu Espírito traga luz, traga entendimento e revelação aos nossos corações nesta manhã, para que sejamos ampliados no nosso entendimento, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, para que possamos fazer a diferença por onde quer que passemos. Pai, pedimos que o Senhor possa guardar a mente e o coração de cada um dos Teus filhos. Neutralizamos toda a ação das trevas, tudo aquilo que não provém de Ti, seja neutralizado pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e que a Tua palavra tenha livre acesso aos nossos corações. Amém. Nós estamos com esse tema, Deus primeiro. E hoje, em cima desse tema, eu quero falar sobre igreja relevante. Diga, igreja relevante. E quando a gente pensa sobre a igreja ser relevante, ou a relevância da igreja dentro de uma sociedade, é impossível que isso aconteça quando Deus não tem a primazia nos nossos corações. Para que isso possa de fato ser efetivado numa sociedade, cada pessoa que tem a compreensão clara do que é ser igreja, ela de fato ela começa a gerar um impacto na sociedade. Geralmente isso é uma construção, é difícil isso acontecer num dia. Pode ser que tenha o dia D, mas esse dia D, ele foi gerado muitos anos. Ele foi trabalhado muitos anos dentro de quebrando conceitos, sofismas nas mentes, que foram impregnados no decorrer dos anos, dos séculos, diante de uma cultura totalmente pagã na qual estamos inseridos. E essa cultura pagã, muitas vezes, ela gera uma influência sobre a sociedade e muitas vezes uma influência sobre aqueles que se dizem cristãos. E às vezes, por causa dessa influência dessa cultura pagã sobre aqueles que se dizem cristãos, a igreja ela se torna ineficaz no seu processo, ou no que podemos chamar no seu propósito para o qual ela foi estabelecida na terra. Projete na tela para mim João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João 1, 12. Vamos começar, vamos trazer alguns ensinamentos, trazer alguns entendimentos, ampliar o nosso entendimento nessa manhã acerca de algumas verdades da palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas aqui a tradução é um pouco diferente, então vou ler ela. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, algumas traduções dizem, essa aí está encurtada,
e eu creio que na sua tá, ele veio para o que era seu. Quer dizer, falando acerca de Jesus, é João trazendo um entendimento acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para um povo específico, ele veio para o povo judeu. O povo judeu não o recebeu, o rejeitou e o crucificou através das mãos dos romanos. Mas o que João está dizendo é que todos, sem exceção, qualquer pessoa, todas as pessoas que o receberem, tornam-se filhos dele, filhos de Deus. Então, quando eu e você tomamos a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. E eu quero trazer um entendimento aqui sobre você entender o que é igreja. Por exemplo, eu vou falar um nome aqui, eu gostaria que você me falasse o que veio na sua cabeça, tá? Cardume, enxame, manada, manada, então, uma matilha, alcateia, igreja. Igreja, você não sabe o que é igreja. Igreja é o coletivo. Tudo que eu falei são coletivos. Igreja é o coletivo. Agora, qual é? O que é você como indivíduo para fazer parte da igreja? Nós acabamos de ler, filhos de Deus. Entenda uma coisa, que você como indivíduo é um filho de Deus, mas como indivíduo você não é igreja. Jesus diz lá em Mateus 18, vamos lá, Mateus 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Próximo. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E o 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando 2 ou 3 filhos de Deus estão reunidos no nome dele, aí ele está ali no meio. Então, quando há o ajuntamento dos filhos, nós nos tornamos igreja. Mas o nosso português é muito engraçado, né? Você diz assim: vamos à igreja. Na verdade, nós vamos ao templo, não à igreja. Mas nós entendemos o que é isso. Mas às vezes as pessoas que vêm de um outro país, eles se confundem muito, porque nós usamos uma palavra para dar sentido a tantas coisas. Uma única palavra a gente fala muitas coisas. E muitas vezes eles ficam confundidos com isso. E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Na verdade, deveria ter a língua brasileira, não a língua portuguesa, porque nós já mudamos o português milhares de vezes. Tanto é que o português de Portugal não tem nada a ver, até o sotaque é totalmente diferente do nosso português. Mas o fato é que o que Jesus está dizendo é que no ajuntamento, então, por exemplo, uma célula é igreja, sim ou não?
Porque estão lá 2 ou 3 reunidos, a igreja está reunida. E é esse entendimento que nós precisamos compreender o que é ser igreja. E dentro desse entendimento do que é ser igreja, qual a importância da igreja ser relevante na sociedade. A nossa cultura, ela por muitos anos, na Reforma Protestante, que vai fazer 500 anos esse ano, vai completar 500 anos que foi feita a Reforma Protestante, mas mesmo quando houve a Reforma Protestante, a reforma ela continua até hoje. Porque da igreja primitiva até os nossos dias, muita coisa foi perdida, porque muita cultura pagã foi inserida no contexto de ser igreja. E quando veio a reforma, houve exatamente uma mudança, porque no período havia uma clara distinção entre o clero e o leigo. Clero era aqueles que tinham uma certa formação, e leigo eram as pessoas comuns. Mas isso há bem pouco tempo ainda era presente. E isso há bem pouco tempo, e ainda hoje em algumas denominações ditas evangélicas cristãs, funciona da mesma forma. O clero está lá e os leigos. Quer dizer, existe um grupo de pessoas que são os entendidos e o resto sentam para aprender e simplesmente ou sentam para ouvir, são mais assistentes. A verdade é essa, são mais assistentes. São pessoas que, como vão a um campo de futebol assistir uma partida de futebol, e depois voltam para sua casa e a vida de alguém que vai, ou na sua própria televisão, assistir um jogo de futebol, não muda nada. Você assistiu aquele jogo, mas o que aquilo mudou na sua vida? Trouxe algum impacto importante na sua vida, a ponto de gerar algum tipo de mudança, tanto na sua vida como daqueles que estão à sua volta? Não. E esse sistema de igreja, que ainda é presente em algumas denominações, mostra que a igreja ela perdeu o sentido de ser, porque existe uma liderança onde as pessoas são meros assistentes, elas estão ali assistindo, ouvindo e vão para suas vidas como se elas tivessem um momento de transe. Ela parou o domingo para ir lá a uma reunião onde ela vai ouvir uma palavra, mas ela saiu do templo, ela simplesmente desliga e continua aquela vida medíocre dela. Diante disso, há um mover do Espírito em toda a terra, e muitas pessoas não se conformando com isso, aonde veio o mover celular. Não importa qual o tipo de modelo ou visão que as igrejas estão adotando isso, mas o mover celular nada mais é do que um avivamento, aonde se quebra essa conexão entre clero e leigo e faz as pessoas entender que você, que faz parte da igreja, como filho de Deus, que você tem realmente uma importância relevante na sociedade. Por exemplo, joga Efésios 4:11. Nós vamos, nesse texto, ele é muito bem esclarecedor no processo de ser igreja. Diz assim: ele deu, ele aqui está falando Deus, o próprio Deus deu, uns como apóstolos e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Próximo.
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra ou para o serviço do ministério. E a palavra ministério é servir, ministrar é servir. Então, para uma ação de serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o papel da liderança na visão celular, seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele pastor, seja ele mestre, seja ele um evangelista, a função desta liderança na visão celular é aperfeiçoar quem? Diga eu. Fala para o seu irmão, é você mesmo. Então, você não é um assistente. Você não está aqui para assistir um culto e voltar para a sua vidinha medíocre. Não, você está aqui para ser treinado. Fala para o seu irmão, você está sendo treinado. Treinado para quê? Para ser relevante na sociedade. Treinado para fazer a diferença na sociedade. Treinado para impactar a sociedade. Esse é o papel de todo filho e filha de Deus. E aqui ele está dizendo que nós estamos sendo aperfeiçoados. Os santos são aperfeiçoados para quê? Para a ação de servir. E para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E quando fala corpo, isso envolve os apóstolos, isso envolve os profetas, isso envolve os evangelistas, isso envolve os pastores e mestres, isso envolve o corpo, mostrando que todos somos um, respeitando as suas hierarquias. Algumas pessoas com uma mente totalmente corrompida quebram esse princípio da hierarquia. Não é o fato de que você pode cumprir o papel de um evangelista lá como um líder de célula, como um discípulo que vai evangelizar, falar do amor de Deus, pregar a palavra para alguém, que faz com que você desmereça a unção que está repousada sobre alguém que foi investido de autoridade para cumprir aquele papel, que são coisas diferentes. Então, é compreender que Deus nos chama para fazermos a diferença. Estamos sendo treinados para impactarmos. E, ultimamente, o nosso apóstolo ele tem nos ensinado 3 coisas fundamentais: a importância de Deus estar em primeiro lugar, a importância da família ser o segundo lugar na nossa vida, e a importância da igreja estar em terceiro lugar. Por que a igreja tem que estar em terceiro lugar? Porque a igreja tem que estar antes do trabalho. Porque algumas pessoas questionam isso, mas a questão é que você precisa sim ser igreja lá no seu trabalho. Você precisa fazer a diferença lá no seu trabalho. É você ter a consciência que, como filho de Deus, como filha de Deus, você vai fazer a diferença aonde quer que você esteja, porque você é sal, você é luz. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para salgar, para temperar o mundo. Então Deus está te chamando para sair da zona de conforto. Fala para o seu irmão, está na hora de sair da zona de conforto. O homem e a mulher que compreende o que é ser igreja, ele entende que ele não foi chamado para simplesmente vir a um templo, ouvir uma ministração e voltar para a casa dele. Ele entende que ele tem um papel muito mais importante. Ele entende o propósito para o qual Deus o salvou. Ele entende o propósito para o qual Deus o chama para fazer a diferença na vida das pessoas.
E Deus nos chamou, e cada um tem uma missão, tem um chamado específico. Você, sem palavra alguma, você pode gerar um impacto extraordinário na vida das pessoas, simplesmente com o seu modo de vida, o seu estilo de vida. O seu estilo de vida gera um impacto tão grande que as pessoas à sua volta falam: essa pessoa é diferente. E as pessoas ficam curiosas, elas ficam com ponto de interrogação, dizendo: por que essa pessoa é diferente? Vai chegar um momento que ela vai até te abordar, vai querer saber o que é que faz você ser diferente. E aí, aonde existe a diferença entre igreja e igrejas. Não existe diferença entre advogado e advogados. Tem um monte de gente que é advogado, mas são irrelevantes. Mas existe o advogado, existe o médico. Às vezes você está com surge uma enfermidade e ela é um pouco mais complexa. Geralmente o que as pessoas fazem? Vamos buscar um especialista. Mas não é só um especialista, vamos buscar o especialista. Quem é o melhor nessa área? Você pesquisa, às vezes você vai encontrar lá 5, 6, mas você não vai encontrar mais do que 10. Porque são pessoas que são relevantes naquilo que fazem. Elas geram impacto naquilo a que elas se propõem a fazer. Todo cristão, ele precisa ser trabalhado nisso, na área em que você atua. Se você é um faxineiro, você deve ser o melhor faxineiro. Se você é um dentista, você deve ser o melhor dentista. Se você é um funcionário público, você deve ser o melhor funcionário público. Você deve ser o melhor naquilo que você faz, entendendo que aquilo que você desenvolve, o trabalho que você desenvolve nessa terra, é uma oportunidade para você fazer a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas com uma mentalidade medíocre, elas vão para os seus trabalhos, elas vão para o seu afazer semanal, e elas vão, parece que carregando um peso nas costas. Parece que ela está fazendo um favor, parece que ela está fazendo um sacrifício, e ela não enxerga que aquilo é a oportunidade que Deus está dando para ela fazer a diferença na vida das pessoas, para ela tocar a vida das pessoas. Então, nós podemos tocar a vida das pessoas de muitas formas e de muitas maneiras. Mas o primeiro lugar onde nós devemos de fato impactar é a nossa família. Quando você se torna um filho de Deus e você compreende o que é de fato ser igreja, e você teve uma experiência com Deus, você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, você compreende que você deve gerar um impacto na sua casa. Se você mora com os seus pais, eles têm que ver a diferença em você. Não é você chegar: agora eu me converti, agora eu sou um cristão, agora eu sou evangélico, não sei o nome que você vai dar, mas agora minha vida mudou. Só que seus pais olham para você, você continua sendo um cara relaxado, não paga suas contas direito, vive na dependência dos pais. Então, que tipo de cristão é você? O que mudou de fato? Mudou o fato de você vir congregar aqui? É isso que mudou? Não. A mudança começa em casa. Diga: mudança começa em casa. Se você é
um marido ou um pai de família que se converteu, como você lida com a sua esposa? Como é o tratamento seu com a sua esposa? Como é o tratamento seu com os seus filhos? Será que a sua esposa pode se orgulhar, bater no peito e falar: graças a Deus, o meu marido é um homem de Deus? Será que os filhos podem bater no peito e falar: graças a Deus, meu pai é um homem de Deus? Podem ou não? Não precisa responder para mim. Você tem que se fazer essa pergunta. Você tem que se questionar. Mulheres, é a mesma forma. Será que o seu marido pode dizer assim: minha esposa é uma mulher sábia? Ou o seu marido fala: eu não quero nem voltar para casa, porque eu não aguento tanto que ela fala. Será que os filhos podem olhar para você, mulher, e dizer: minha mãe é uma mulher de Deus, é uma mulher sábia? Como está o convívio dentro da sua casa? A sua casa é um pedacinho do céu? Eu quero te dizer que se sua casa não é um pedacinho do céu, com certeza é um pedacinho do inferno. E se é um pedacinho do inferno, eu quero dizer que quem permitiu que Satanás morasse com vocês foi vocês mesmos. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade, e no nome de Jesus você expulsa o demônio. E começa expulsando de você mesmo. Porque não nos tornamos relevantes na sociedade? Porque diz que são cristãos, mas vivem brigando em contenda, e os vizinhos ficam vendo. Daqui a pouco começa a voar panela, a coisa começa a esquentar ali do lado. Fala: mas é crente, quer dizer, que testemunho é esse? Depois você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Que respaldo você tem para isso? O lugar mais santo da terra é a sua casa. Diga: o lugar mais santo da terra deve ser a minha casa. Porque para muitos não é. O que você tem assistido dentro da sua casa? Que programas você tem assistido dentro da sua casa? O que você tem navegado na internet ou no seu celular dentro da sua casa? A igreja, ela perde a relevância dela exatamente quando ela perde o compromisso de santidade. Quando ela deixa, vamos ver algo, Atos 2:42. Nós vamos ver a igreja primitiva, o funcionamento da igreja primitiva. Vamos pôr o versículo 40, põe o 40. Vamos começar no 40, Atos 2:40. E com muitas outras palavras dava testemunho. Isso aí é Pedro que está pregando. O apóstolo Pedro está pregando e ele está dizendo, e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Sabe quando foi pregada essa mensagem? Há mais de 2000 anos atrás. Segundo os cálculos, eles erraram em 4 anos. Porque eu não sei se você sabe que eles fizeram uma projeção para determinar o marco zero, que seria do nascimento de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eles erraram o cálculo em 4 anos. Então, se dentro dessa projeção,
nós estamos 4 anos na frente, ou 4 anos atrás, acho que é 4 anos na frente, tem que lembrar. Mas o fato é que o marco zero seria menos 4, é isso mesmo. Então, quando Jesus fala lá que ele estava com seus 33 quando ele foi crucificado, Jesus foi crucificado no ano 29, não no ano 33, que deveria ser. Então, quando a gente pensa nesse sermão, ele tem aí em torno, Jesus tinha quase 2000 anos, não chega a ter 2000 anos, porque nós estamos no ano 2017, Jesus morreu em 29, e logo em seguida, 40 dias depois, Pedro está pregando essa mensagem. Então tem quase 2000 anos que essa mensagem. E há 2000 anos atrás, sabe o que Pedro está falando? Salvai-vos dessa geração perversa. Eu fico pensando o que Pedro pregaria hoje. Qual seria a mensagem de Pedro hoje? Vá para a lua dessa geração perversa, vá para Marte, né? Então, isso mostra que a humanidade é a mesma, seja ela 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, seja hoje. A única coisa que mudou é a tecnologia, as invenções que os homens fizeram, mas a maldade e a perversidade do coração do homem continua a mesma. E quando Pedro está pregando, salvai-vos, quer dizer, saia do meio. E Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz a mesma coisa: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, ou com esta geração perversa, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mesma coisa, você precisa entender que apesar de você, Jesus disse, embora nós estejamos do mundo, nós não somos do mundo. E são coisas distintas, e é isso que a igreja ela precisa entender para ser relevante. Nós fazemos parte do contexto de mundo deste século, mas nós não fazemos parte desta cultura, que seria a maneira mais correta para você entender. Nós não podemos nos conformar com a cultura estabelecida por homens que têm uma mente retrógrada, por homens que têm uma mente perversa, por homens que têm uma mente maligna, por homens que têm uma mente que queiram infiltrar todo tipo de malefício na sociedade. Então é se salvar desse sistema, dessa cultura. E é isso que Pedro está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo está falando, e é isso que Jesus nos ensinou. Nós estamos neste século, neste mundo, mas nós não fazemos parte desta cultura. A cultura na qual nós fazemos parte é a cultura do reino. Diga a cultura do reino. Quando Jesus ele falou sobre o reino dos céus, ele disse que o reino dos céus é como se uma mulher pegasse 3 medidas de farinha e colocasse fermento, até que toda a massa fosse levedada. O fermento ele tem um poder incrível de levedar a massa. O fermento tem um poder incrível de influenciar a massa. Não sei se você sabe, mas o fermento esquenta. As mulheres sabem disso. Homem que faz pão também sabe. Você às vezes pega um tabletinho gelado na geladeira, mas você põe, ele começa a esquentar e influenciar toda a massa. O que Jesus estava dizendo? Ser igreja é isso. É você influenciar a sociedade. É isso que Jesus está falando, que o reino dos céus é isso. A cultura na qual nós estamos inseridos é essa. Nós precisamos influenciar a cultura.
E cadê o poder de relevância da igreja, onde a cultura às vezes está influenciando a igreja? A cultura maligna, perversa e diabólica está entrando dentro da igreja, onde os casamentos estão sendo destruídos. E se um casamento está sendo destruído é porque mentes estão aceitando a cultura do mundo e não estão lutando, porque os casamentos se tornaram descartáveis. Essa não dá, vou jogar fora e vou pegar outra. Esse não dá, vou jogar fora e vou pegar outra. E casamento, às vezes, na mentalidade do mundo, da cultura do mundo, é isso, é descartável. Mas isso não é aquilo que está na palavra de Deus. Isso não é a cultura do reino de Deus. Isso não é a cultura dos filhos de Deus. Isso não é a cultura da igreja de Jesus. E o fato das pessoas estarem desistindo constantemente tem tornado uma sociedade fraca, porque nós temos hoje jovens fracos, porque temos jovens que não têm força de vontade, porque olham para os pais e os pais não lutam mais. Os pais não lutam mais para realmente serem os melhores. E sabe por que os casamentos estão se destruindo? Porque a única coisa que importa no casamento é você ter razão. E eu quero te dizer que o casamento não diz respeito a você ter razão ou seu marido ter razão. O casamento diz respeito a você viver a felicidade plena. E você tem duas opções no casamento: ou você tem razão ou você é feliz. Você escolhe. Porque para ser feliz você vai ter que abrir mão da razão. Sempre. Muitas vezes. Estou casado há 31 anos. Você acha que foi fácil? Hoje vocês olham para mim e olham, o pastor é uma benção. Vocês olham para minha esposa, a pastora Ana é uma benção. Que coisa maravilhosa. Vocês não conheceram nós. 30 anos atrás era o cão chupando manga. Era dois cães se brigando. Eu já contei aqui. Uma vez eu tranquei ela e subi em cima da casa. Que eu não... Se tinha uma coisa que me irrita é pessoas gritarem. E ela gritava muito. Eu falei, não quero mais ouvir grito. Tranquei ela, subi em cima da casa. Aqui eu não ouço. Muita coisa já aconteceu mesmo. Mas a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, o amigo ao seu amigo. Imagine se nós desistíssemos. Eu não teria os 2 filhos maravilhosos, lindos que Deus me deu. Eu não teria a neta linda que eu tenho. Eu não teria a família. Muitas vezes aqui sentado, eu já chorei várias vezes agradecendo a Deus pela família que Ele me deu. Eu quero te dizer, é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Eu já passei muitas lutas, muitas dificuldades, muitas lutas com os meus filhos. Mas o que me fez se tornar cada dia mais uma pessoa melhor é o fato de que eu nunca desisti. Fala para o seu irmão, nunca desista. A igreja relevante é aquela que não desiste. É aquela que persevera. Você pode levar um tombo da vida, mas você precisa entender que Deus sempre vai estar do teu lado para te levantar. Sempre. Ele não desiste de você. Quando a gente olha, por exemplo, a alcateia de lobos, existe muito mito acerca dos lobos, mas não tem registro na história de que lobo atacasse o ser humano. Mas os filmes hollywoodianos mostram muito isso, e as pessoas acabam até pensando nisso. Mas os lobos atacam para se alimentar. Mas quando você vai estudar a história do lobo, eles geralmente sempre andam em bandos. Tem o lobo alfa, tem o lobo beta, tem o lobo ômega.
O ômega é o mais fraco de todos, o alfa é o chefe do bando, da alcateia, e é o líder nato, porque é o mais forte, e ele demonstrou isso. E geralmente é o que sai à caça. E a fêmea, e interessante que o lobo, ele é fiel à sua fêmea até a morte. Ele acasala com aquela fêmea e ele vai viver com ela o resto da vida. Tem muita coisa para a gente aprender com os lobos. E a fêmea geralmente é o lobo beta, porque na falta do lobo alfa ela assume o rebanho, ele assume a alcateia. E eles atacam. E eles atacam geralmente para se alimentar. E muitos filmes hollywoodianos aí, eles mostram os lobos atacando, mas eles são muito inteligentes, são animais inteligentíssimos. A estratégia de ataque deles é muito interessante. E eles logram muito êxito nas suas estratégias de ataque exatamente pela maneira inteligente como eles trabalham. Mateus 16, 18, Jesus nos ensinou algo acerca disso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando Jesus está falando sobre esta pedra, ele não está falando sobre Pedro. Vem cá, Chico, fica aqui em pé, por favor. É como se Jesus estivesse assim, está aqui Pedro e aqui está Jesus, um exemplo. Olha para mim, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que as pessoas, a igreja católica fala que é sobre Pedro que a igreja tem que ser edificada. Meu irmão, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, não existia mais igreja. E essa é a cultura que muitos acreditam que a igreja, Pedro tem a chave da igreja. O que é isso? O que nós precisamos entender o que Jesus está falando. Então ele está conversando com Pedro. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, Pedro chega e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que Jesus está dizendo é sobre esta revelação que Pedro teve. Eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta revelação que você teve, que eu sou filho de Deus, eu vou edificar a igreja. Obrigado. E aí ele diz, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou as portas do inferno. Então, algumas traduções falam portas, outros portões. Agora, porta anda, sim ou não? Portões anda, sim ou não? Se o portão da sua casa começar a te seguir, o que você faz? Você fala, eu acho que bebi muito. Sai correndo. O portão não anda. O portão é estático. E o portão, nessa frase, é de quem? O portão é de quem? Fala, é do inferno, está lá Hades. Você sabe que Hades e inferno é a mesma coisa. Então está falando que o portão do inferno, a porta do inferno, a porta do Hades não vai prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer que o inferno, ele está estático. Tem um portão impedindo que a igreja entre no inferno. Então a ação é da igreja. Então é a igreja que vai avançar no inferno e vai arrebentar as portas do inferno, e ela vai entrar no inferno e não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja, ela tem o poder de ligar e desligar. Ele disse ali, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
mas a igreja ela perde a relevância quando ela não compreende. Você pode até dizer: não, eu entendo isso, pastor. Eu quero te dizer que você não entende. Nós ainda não entendemos isso na essência. Por quê? Porque se nós de fato entendêssemos, nós estávamos fazendo. Porque você sabe que muitas coisas não estão funcionando na minha vida e na sua vida, sabe por quê? Porque nós achamos que sabemos, quando na verdade nós não sabemos. Um exemplo: por que uma célula não cresce? Sabe por que uma célula não cresce? É porque aquele líder de célula não sabe como fazer a célula crescer. Porque se ele soubesse, a célula estava crescendo. Por que uma igreja não cresce? Porque o líder da igreja não sabe como fazer isso. Porque se soubesse, crescia. Porque a sua empresa não avança, é porque você não sabe. Porque se você soubesse, ela estava avançando. Porque você não ganha dinheiro, porque você não sabe. Porque se você soubesse, você estava ganhando. Então tudo o que está acontecendo na sua vida é tudo por aquilo que você não conhece. E aí você pode colocar a culpa em 200 pessoas, quando na realidade o único culpado é a tua falta de conhecimento e a busca pelo entendimento. Isso está em Deus? Não. Está em você. Está em cada um de nós em buscarmos. Então imagine que a igreja, se ela tem o entendimento do que ela é, da capacidade que ela tem, e eu quero dizer uma coisa: nós estamos indo para lá. O nosso apóstolo, como lobo alfa, ele está nos conduzindo para isso, para avançarmos no território e rompermos todos esses anos que estamos aqui, esses 25 anos de ministério apostólico do nosso apóstolo, nada mais foi do que preparação. Fala para o seu irmão: Deus só estava te preparando, meu irmão. Nós nem começamos ainda. Você nem entrou no jogo ainda. Você ainda está no banco, meu irmão. Você está no aquecimento. Você ainda não entrou para o jogo. Porque é agora que vai começar, meu irmão. Até os confins da terra. Vamos nos colocar em pé. Fala para o seu irmão: prepare-se. Seu descanso acabou. Fale isso para 3 pessoas pelo menos. Deus está falando, como Ele falou para Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías tem uma visão da grandiosidade de Deus, e ele ouve uma voz que diz: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Sabe por que ali é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde eles estão tendo uma conversa e Isaías ouve a conversa. É uma reunião da Trindade, onde eles estão falando assim: a quem nós vamos enviar? Mas Deus fez com que Isaías ouvisse o mundo espiritual. E a Trindade está reunida ali falando: a quem vamos enviar? Quem há de ir por nós? Por quê? Porque Deus é Espírito. E para atuar na terra precisa de corpo, precisa de legalidade. Deus é um Deus de legalidade. E sabe qual foi a resposta de Isaías quando ele consegue ouvir o mundo espiritual? Eis-me aqui, envia-me a mim.
quero te dizer uma coisa: quando você disse eis-me aqui para Deus, só começou o tempo do preparo. Nenhum soldado vai para a guerra sem ser preparado. Ele tem que saber como pegar numa arma, ele tem que saber como ser enfileirado, ele tem que saber vozes de comando, porque senão ele põe em risco a vida dos seus colegas. Conta-se a história de Abraham Lincoln, que é uma história muito interessante, que ele foi promovido de soldado para capitão, por conta de um feito que ele gerou um impacto ali na corporação, e ele foi promovido. E eles estavam assim numa situação, e aí diz que ele não lembrava a palavra de comando, que eles precisavam sair de um local e se agrupar lá do outro lado. Ele não lembrava a voz de comando. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Ele não passou pelas etapas de treinamento. E a solução foi fazer o seguinte: assim, está todo mundo dispensado, nós vamos se agrupar do outro lado do muro, de uma forma totalmente displicente. O fato é que ele foi rebaixado a soldado novamente. Os amantes de videogame sabem que se você pular a fase, você não vai conseguir chegar ao final do jogo. Eu não jogo videogame não, mas eu sei. De vez em quando eu brinco com FIFA, quando meu genro vem, porque é 2 perdedores ruins. Então aí eu tenho alguém para equiparar comigo, porque se jogar com qualquer outro eu vou perder. Então com ele, meu genro vem, aí eu falo, bom, 2 ruins, pelo menos a gente tem uma disputa correta. Então entenda algo: Deus está te preparando. Fala para o seu irmão: Deus está te preparando. Quantos estão prontos para dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Nós vamos cantar essa canção. Se você sente que você faz parte dessa igreja para ser relevante, que você realmente quer ser enviado pelo Senhor, hoje vai começar um novo tempo na sua vida, um tempo de preparo para o tempo certo Ele te enviar. E eu quero que, enquanto essa canção esteja sendo cantada, você saia do seu lugar e venha aqui e fala: Senhor, eu quero fazer parte dessa igreja. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Comece a falar com o Senhor aqui diante do altar. Se renda diante dele, se entregue diante dele. Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. O caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Coloque a mão direita sobre o seu coração agora. Você vai estar falando com o Senhor. Entenda algo: muitas vezes você vem a esse templo e
você vem a esse templo para buscar cura, baixa só um pouquinho. Você vem ao templo às vezes para buscar cura, mas entenda uma coisa: Deus quer que você seja a cura. Muitas vezes você vem para buscar milagres, mas Deus quer que você seja o agente de milagres, que você seja o agente de cura, que você seja o agente de transformação. Deus quer usar você para o propósito dele. E agora você vai fazer essa oração de entrega ao Senhor. Deus, Ele está te preparando para esse tempo. Repita comigo, diga: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu estou rendido diante do Senhor. Eu reconheço que Tu és o meu Senhor. Eu reconheço que sou Teu filho, mas também sou servo. E eu quero, como servo, servir a Tua causa. Por isso, hoje eu me disponho para que o Senhor comece a trabalhar as áreas que ainda não foram trabalhadas na minha vida. Cura-me, restaura-me, transforma-me, para que eu seja estabelecido dentro do propósito de ser igreja, de entender que juntos nós podemos gerar um impacto na sociedade. Eu te agradeço pelo privilégio de servir a Tua causa. Amém. Quero orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, coloco diante de Ti a igreja reunida nesta manhã, neste lugar. Todos aqueles que entenderam o chamado, todos aqueles que compreenderam que estão prontos para serem um instrumento lá no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, na rua, por onde quer que ele passe, ele possa gerar um impacto de mudança e de transformação na vida das pessoas pelo testemunho. Pai, eu oro para que esses homens e mulheres vivam vida de santidade, que esses homens e mulheres sejam treinados e preparados para toda boa obra, para que o Teu propósito seja estabelecido na vida deles, para que o propósito de sermos igreja seja estabelecido nessa cidade, nesse estado e nas nações da terra. Pai, usa cada um dos Teus filhos e filhas no tempo certo, no momento certo e no tempo oportuno. Senhor, que todos saibam esperar o momento certo, todos saibam esperar o momento correto, em o nome de Jesus, amém. Só quero dizer algo para vocês: tudo que Deus faz no reino dos céus existe uma hierarquia. No reino do inferno existe uma hierarquia, e no reino dos céus também existe uma hierarquia. O nosso líder maior é o apóstolo Edmilson. Eu estou caminhando com ele há 23 anos, de 25 anos que ele tem de ministério. E em janeiro do ano que vem eu também completo 25 anos de ministério pastoral. E dentro desses 23 anos ao lado dele, uma coisa que eu tenho muito clara comigo: Deus não vai falar algo comigo que conflita com aquilo que Deus vai falar com ele. Se Deus falar algo para ele, Deus vai ter que confirmar comigo. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo e temos o mesmo espírito. Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus ele começar a trabalhar no seu coração, muitas vezes Deus vai falar algo para você, mas isso que Deus fala para você pode demorar 5 anos, 10 anos, 7 anos. Eu tenho coisas que Deus falou comigo que ainda hoje não se cumpriram. Isso já passaram-se mais de 10 anos. Então não é o fato de Deus estar falando algo com você exatamente agora que isso vai se cumprir agora. Deus está dando um vislumbre
do mundo espiritual para que você enxergue, mas você vai entrar por um processo de preparo. E quando chegar o momento certo, Deus, Ele vai testificar isso no coração do nosso líder, e vai testificar no teu coração. E tudo no tempo de Deus é perfeito e formoso. Algumas pessoas perdem o melhor de Deus porque eles se apressam. Eles querem se adiantar em relação a Deus. Outros perdem porque se atrasam. Nós precisamos alinhar o nosso relógio ao relógio de Deus. E entenda uma coisa: o relógio de Deus sempre está alinhado ao nosso líder maior, apóstolo, porque Deus vai falar com ele primeiro. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, por esse tempo precioso na tua presença. Quero pedir que o teu Espírito esteja trabalhando em cada coração. Peço que o Senhor nos conduza em paz para os seus lares, que eles tenham um restante de domingo abençoado, e eu profetizo uma semana abençoada sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Vão em paz.